Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser, sua bondade vai me salvar. Na lealdade vão me manter, melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o largo marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. O mais que tentei não vou me calar, a minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentei. Bom dia, amigo, fala empresário, fala comerciante, fala cidadão, fala cidadã, cuiabano, mato-grossense, brasileiro de coração, acima de tudo, tchá suas crianças, bom dia, não tem? Então, cuiabano de Chapecruz, meu nome é Orivaldo Azevedo e esse é o Conectados 7 News. E a gente vai divulgar para você aqui as notícias também do site Fishing News, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 16 de outubro, já entramos agora na segunda quinzena de outubro, estamos terminando o ano, vai faltar só novembro e dezembro e acabou o ano de 2025, né? Esse ano tá passando super rápido, não tá? Deixa eu tomar minha aguinha aqui em jejum, né? Você também toma sua aguinha em jejum, tá? Muito bem faz tomar água em jejum. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, hoje as notícias são viçareiras, né? São coisas boas que estão acontecendo pelo mundo afora e coisas ruins também, né? Mas primeiro antes de entrarmos na notícia, vamos estudar a lição, a nossa meditação matinal, diária, né? E a lição. Hoje, dia 16 de outubro, o tema de hoje, quinta-feira, fuga da felicidade. Como foi sua noite? Foi boa? Você dormiu bem? Espero que sim. Deus tenha dado uma noite tranquila de sono para você, né? Nesta quinta-feira você se encha do Espírito Santo de Deus, ok? E que Deus te liberte de todas as falsificações, dos engodos, das mentiras, que inclusive vêm pela internet, tá? Tem um amigo meu que estava tentando se corresponder com uma menina, disse que do Rio de Janeiro. Aí ele descobriu que a menina não era uma menina, era um menino, tá? E que esse menino usava as fotos de uma menina e usava vídeos de uma menina e tinha um gigolô do lado. Então tinha um homem que falava que estava, tipo assim, usando, né, aquela menina. Então na verdade não era uma menina, era um menino, tá? Então tome muito cuidado com essas correspondências, essas coisas pelas redes sociais, tá? Pelo celular. Que é muita armação. Aí a pessoa pede dinheiro para você, ele também quando que pediu dinheiro para ele, e também pediu Pix, para ele mandar Pix, né? Pix que para acionar a internet, rede social, mandou Pix de R$20. Então, não cai nessas armadilhas não, que é tudo falsificações, tá? São organizações criminosas. Geralmente essas pessoas, como é do Rio de Janeiro, por exemplo, é daqueles morros lá, onde tem os bandidos. E esses bandidos não são só traficantes de droga, também eles são aliciadores de mulheres ou de pessoas, entendeu? Então eles fazem esses golpes pela internet. Então na internet, nas redes sociais, está cheio de golpe. Então não cai nesses golpes, tá? Não vai mais, não se corresponda com ninguém pela internet, porque às vezes a pessoa está falando que lá do Afeganistão, mas o número é lá da África. Então tem golpistas na África pegando seu dinheiro, tá? Aí você manda dinheiro, né? Aí você manda Pix, né? Ou você compra cartão, tem aqueles cartões e manda o dinheiro pelos cartões, né? Os cartões de visita, entendeu? Então não faça isso. Não faça isso, que são golpes de armações de quadrilhas, tá? Internacional. E essas quadrilhas usam até IA, muitas vezes. IA, tá? Inteligência artificial.
manda foto de pessoas que não tem nada a ver e fica mandando fotos e vídeos dessas pessoas que elas já coletaram anteriormente na internet. Então você pensa que você está comunicando com aquela pessoa, com aquela menina, com aquela moça, ou então com aquele moço, com aquele homem, né? E não é, tá? É tudo uma armação de quadrilhas internacionais especializadas em dar golpes e tirar seu dinheiro. Então não mande dinheiro, não mande nem um centavo pela internet, nem mande cartões, nem mande nada, tá? Porque é tudo armação, é armação, ok? Aí você está dando dinheiro para bandidos, verdadeiros cartéis de gente da pior estirpe, né? Gente da pior espécie, né? Pessoas que você sabe que serão só combustíveis para o fogo que descerá do céu, né? Que Deus vai voltar nas nuvens dos céus e Ele vai mandar fogo, né? E vai destruir esses seres, né? Que não são seres, são monstros, né? Monstros em forma humana, mas são monstros, tá? Pessoas que não têm nenhum caráter, nenhum princípio. São pessoas do mal mesmo, das trevas mesmo. São demônios em forma de seres humanos. Então presta atenção nisso aí para você não cair em nenhum golpe pela internet. Vamos lá. O texto de hoje é Fuga da Felicidade, que é o tema hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? Olha o texto, gente. No que a gente tem que gastar o nosso dinheiro? Naquilo que é pão, comida, tá? É o conselho da palavra de Deus. Não fique gastando com besteiras. Olha só. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. É o Senhor falando, tá? Deus falando para você. O que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Então, comer o que é bom aqui, gastar com comida, tá? E aí nós vamos saborear coisas deliciosas aonde? No céu, tá? Então, se nós formos obedientes à palavra de Deus e não ficarmos gastando com coisas supérfluas, aí você vai no shopping, você vai numa loja, você compra coisas que você não precisa, tá? Coisas supérfluas. Você compra comida que não precisa às vezes. Você compra bebida que você não deveria beber. Nós não deveríamos, o cristão não deveria beber. Ontem um amigo chegou para mim assim, você bebe? Eu falei, eu bebo. Ah, você bebe uma cervejinha? Vamos tomar uma cervejinha. Eu falei, não quero tomar agora, não vou tomar, né? Cerveja não faz parte mais do meu rol de bebidas. Agora eu tomo água, água de coco, né? Nem refrigerante mais eu estou tomando, certo? É água de coco. Então, o Espírito Santo vai mudando a gente. Aí você não toma mais cerveja, para cerveja eu não bebo mais. Eu bebi cerveja, acho que foi na última festa acho que foi de aniversário de casamento da minha irmã, se não me engano, né? Já faz um tempinho. Então, a gente tem que mudar. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai mudando as suas prioridades. Não vou gastar naquilo que não que é supérfluo, por exemplo. Se eu tenho que gastar com gasolina para colocar no meu carro, é só gasolina. Ou na minha moto, é só gasolina, entendeu? Não vou ficar colocando coisas ali que não preciso, não é necessário. A minha casa, eu vou fazer o mercado, então eu vou fazer uma lista de que realmente eu preciso em casa para pagar o mercado. Já guardar o dinheiro para conta de luz e água da internet, entendeu? Não vou ficando comprando roupas quando eu não preciso comprar roupas. Uma vez por ano, né? ou talvez até não, porque tem bastante roupa, tem até que doar roupas que estão no guarda-roupa, né? Que você não usa, né? Então, coisa assim que não tem sentido de ser, né? Você comprar, adquirir. Então nós temos que adquirir aquilo que realmente é necessário, né? O pão é necessário, né? A comida é necessária todo dia, não é verdade? Então vamos continuar o texto aqui. Você já percebeu como o mundo está repleto de pessoas que se tornam infelizes enquanto perseguem desesperadamente a felicidade? Oscilam entre o que Schopenhauer descreveu como a ânsia de ter e o tédio de possuir. Vivem correndo atrás de algo que não têm e mesmo quando conseguem, não se dão por satisfeitos ou se dão por satisfeitas. Então, começam a querer o que é do outro. Essa cobiça as cega para o que está ao seu redor. Quando finalmente abrem os olhos,
percebem que o objeto de seu desejo não lhes trouxe a felicidade tão sonhada. Assim, a cobiça se torna uma fuga da realidade, alimentando uma insatisfação permanente. O materialismo criou falsas necessidades, levando as pessoas a supor que a felicidade está sempre onde elas não estão. Se está chovendo, querem que faça sol. Se faz sol, querem que chova. Parece que vivem brigando ou brincando de pique-esconde com a felicidade. É contra esse sentimento que Deus quer nos prevenir. Nos anos de 1970, o economista americano Richard Sterling defendeu a tese de que o aumento da riqueza não propicia necessariamente o aumento do bem-estar pessoal. Ele chegou a essa conclusão depois de estudar o Japão pós-guerra. Naquele país onde a produção per capita aumentou 700% em 20 anos, a população se dizia efetivamente menos satisfeita. O mesmo se pode dizer de outras nações ricas, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Esse estudo ficou conhecido como o paradoxo de Sterling, ou o paradoxo de Sterling, é Richard Sterling, e dominou os livros de economia do mundo inteiro. Pesquisas recentes indicam que, em países pobres, as pessoas parecem estar mais satisfeitas com o pouco que têm do que cidadãos de países ricos, com o muito que possuem. Uma família de refugiados que recebem uma cesta básica da ONU demonstra mais contentamento do que um executivo que compra um novo jatinho. Não é errado satisfazer nossas necessidades. No entanto, a busca desenfreada, imoral e sem critérios pela satisfação pessoal pode nos levar ao isolamento, à inveja e à corrupção. Sentimentos que certamente não devem fazer parte da vida de quem deseja viver com Deus. Que mensagem maravilhosa, né? Hoje, dia 16 de outubro, quinta-feira. Então é caso para a gente pensar, né? Refletir sobre esse consumismo, né? Tem que consumir, tem que comprar de tudo, para que isso, né? E aí você compra, adquire aquele produto e aí você fica insatisfeito, infeliz. Você descobre que não é feliz, que aquele produto que você comprou, aquela coisa que você comprou, sem necessidade muitas vezes, não te trouxe a felicidade que tanto você busca, né? A lição de hoje, quinta-feira, dia 16, além do Jordão. Você vai ouvir um barulhinho aqui, é a geladeira minha ali, que está ali gelando alguns cocos que eu vou vender depois, e faz esse barulho. Eu estou procurando um técnico. Se você conhece um técnico, um mecânico de geladeira, tá? Me indica aí, aqui nos comentários, me indica esse técnico para vir consertar a geladeira, para tirar esse ruído aí, esse barulho que ela faz quando começa a funcionar assim, gelar, tá bom? Então, por favor, eu preciso também de um cara que conserte ar-condicionado, um cara que bota gás no ar-condicionado. Se você conhece alguém, me indica aqui nos comentários, beleza? Por favor, peço a sua gentileza. Além do Jordão, transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Salmo 66, 6. Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto do Jordão marcam uma nova era na história bíblica, e ambas possuem um significado muito importante. É só a gente olhar os salmos, né? Vários salmos. O segundo livro de Reis também relata essa história novamente e fala da importância dessa história para o povo judeu, para a humanidade, né? A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, a conquista da Terra Prometida, né? O próprio Antigo Testamento liga esses dois eventos e destaca que o significado deles vai além de seus cenários originais. No Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida. Salmo 66. Vamos ler esses salmos? Vamos lá. Salmo 66,
versos 16 a 19. Salmo 66, 16 a 19, diz assim: venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua e exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, ó Senhor, não teria me ouvido. Entretanto Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Vamos lá, o texto aqui que diz, a princípio é Salmo 66, 6. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Então, essencialmente, o Salmo está falando sobre os milagres que Deus fez ao povo de Deus, ao povo judeu, né, os milagres, e essencialmente é isso aí, né? E retoma a história lá da travessia do rio, do mar, né? Então, aí tem o Salmo 114 também, né? O Salmo 114. Aqui faz a referência a exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Jordão. O Salmo 114 também une esses dois eventos, não porque o autor não tenha visto uma diferença cronológica entre eles, mas por causa do significado teológico que as duas travessias compartilham. Ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel. O primeiro da escravidão, né, libertou-os da escravidão egípcia para a liberdade. E o segundo da ausência de uma terra fixa, né, da terra do deserto para a terra agora de Canaã, para a formação de uma nova nação estabelecida. Nesses salmos, os exemplos das duas travessias ilustram que o autor estava saindo de um estado de opressão, pobreza, desamparo e humilhação e recebendo segurança, bem-estar, salvação e dignidade. Esse seria o resumo dos salmos, tá? Ao ser trasladado perto do Jordão, Elias também viveu um milagre semelhante ao registrado em Josué. Para Elias, a travessia trouxe a mudança de condição mais significativa de sua vida. Ele foi levado para o céu. Para Eliseu, a mudança também era importante. O assistente do profeta, Eliseu, se tornaria o profeta da nação no lugar de Elias, né? Quando Elias coloca a capa dele sobre o val lá, né? E o rio abre e aí eles atravessam o val, né? Aquele riachozinho. Então, Mateus 3, 16 e 17 e Marcos 1, 9, vamos ver o texto. Mateus 3, 16 e 17. Mateus. Às vezes demora a gente achar na Bíblia. É verdade. Mateus 3, 16 e 17. Vamos lá. O que diz aqui o texto? Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Esse é o Mateus 3, 16 e 17. Agora Marcos 1, 9. Marcos 1, 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Eu queria entender o que ele quer fazer, qual que é a ligação que o autor aqui quer fazer. A pergunta é a seguinte: como esses escritores do Novo Testamento descrevem o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão? O Rio Jordão, onde João batizou Jesus, né? E aí a resposta sugestiva aqui, 6. O Jordão simboliza a transição da peregrinação para a vida estabelecida, do batismo de João para o ministério de Jesus. E revelação, a voz do Pai confirmando Jesus como filho amado. Marca o início de uma nova aliança. Israel foi batizado no Jordão
no caminho para a terra prometida. Jesus foi batizado no início do seu ministério, que nos salva para a nova terra. Eu não vejo muito ligação nisso, mas o autor aqui está dizendo, né? Ele está fazendo uma comparação aí do batismo de Jesus no Rio Jordão com a travessia do povo do Rio Jordão e também do Mar Vermelho. Eu não vejo muita ligação nisso, mas é isso que o teólogo aqui quer nos demonstrar, né? O autor da lição. O ministério terrestre de Jesus como o representante de Israel segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pelas experiências do Mar Vermelho e do Jordão. Ele foi chamado para fora do Egito, é verdade, né? Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte. Mateus 2, 14, 16. Quando ele era criança, né, Herodes estava perseguindo o bebê Jesus e a Sagrada Família, né? Ele passou 40 dias no deserto. Sim, ele passou 40 dias no deserto, né? Representando os 40 anos lá, do povo que passou 40 anos no deserto. Mateus 4, 2. Semelhantes aos 40 anos do antigo Israel. E como uma transição de sua vida privada para o seu ministério público, ele foi batizado no Jordão, Mateus 3, 16, 17 e Marcos 1, 9. Mais tarde, Hebreus 3 e 4 reconhecem o significado simbólico da travessia do Jordão e apresentam a entrada em Canaã como prenúncio do descanso da graça, em que os cristãos entram pela fé. Tá? Então eles fazem essa correlação, né? Ok, beleza, agora entendi. Tá bom, faz uma correlação. Bom, gente, essa foi a lição de hoje, tá? Espero que nós tenhamos compreendido, né, os 40 dias de Jesus no deserto, por que ele foi batizado no Rio Jordão, os 40 anos do povo de Israel no deserto e por que eles tiveram que atravessar o Jordão, e aquele batismo de travessia do Rio Jordão foi como um batismo, né, para eles, porque agora eles iam receber uma nova terra, a terra prometida. E nós, e Jesus foi batizado, passou 40 dias ali, e no deserto da Judéia, né? E aí ele foi batizado no Jordão. Mas Jesus foi batizado mesmo, e o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Quer dizer, é uma correlação que eles fazem. Não quer dizer que seja exatamente assim, mas é só uma correlação. E aí cita Hebreus, né? Mas Hebreus fala isso mesmo. Vamos lá? Vamos ver Hebreus. Hebreus capítulo 3 e 4. Dois capítulos, difícil de ler, né? Uma outra hora a gente vai ler com calma, você pode ler com calma em casa. O que diz Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. São dois capítulos, tá? Portanto, são bastante leitura aí para você, para a Bíblia hoje. Então vamos deixar para a gente ler depois, porque aqui não vai ter muito tempo. Mas vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor, pela lição de hoje, pela meditação matinal, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Senhor, nos dá sabedoria e inteligência para que a gente, ao estudar a sua palavra, a gente possa compreender melhor aonde que o autor quer chegar e qual realmente é a verdadeira mensagem espiritual para tudo isso aí, né? A verdadeira mensagem espiritual que vai nos alimentar de verdade, para que fiquemos alimentados da tua palavra no nosso dia a dia. Agora que vamos fazer a notícia do dia, Senhor, abençoa-nos, fortaleça-nos, para que nós compreendamos cada aspecto desse noticiário, né? E que, ao estarmos assim bem informados, nós não venhamos a cair nas armadilhas que o mundo nos oferece nos dias de hoje, principalmente as armadilhas pela internet, né? Muita gente caindo em armadilhas pela internet, esses relacionamentos pela internet que só dá depois frustrações, né? Liberta todos os seus filhos dessas armadilhas, né, que vem pelo celular, pela internet, e que o Senhor possa salvar a maioria dos seus filhos. Aliás, todos nós, né? Todos nós queremos ser salvos. Então, que nós tenhamos sabedoria para escolher o lado certo dos dias tão difíceis que estamos vivendo, né? O lado certo. Porque logo, logo essa sensação de paz vai acabar. E aí virá realmente a guerra contra os cristãos, né? Quem realmente for de Cristo vai ter que tomar decisões sérias a respeito do que comprar, o que não comprar, ou poder comprar ou não poder comprar, porque a besta vai se manifestar, ela já está aqui no meio de nós, né? O falso Cristo, o anticristo já está no meio de nós. Em breve eles irão manifestar, né? O poder bélico com poder bélico, com poder civil,
e também com poder religioso, né? Para perseguir os filhos de Deus. Que nós não caiamos nas armadilhas e nas pressões que virão logo em seguida, e que nós nos mantenhamos firmes com Deus, em Cristo Jesus, obedientes à sua palavra. Perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé em Ti. O Senhor conhece os nossos pecados, conhece o nosso coração, Senhor. Sabe aonde nós devemos nos transformar, sermos transformados pelo Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito esteja conosco, nos transformando, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então às notícias de hoje, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Mas antes eu já vou dizendo para você aqui, ó, o QR Code nosso está aqui, tá? Mande a sua ajuda aí no nosso QR Code, R$2, R$20, R$30, o quanto você no seu coração puder ajudar, tá? O site aqui Conectado 7, o nosso canal no YouTube. Hoje Cuiabá, aqui falando sobre Cuiabá, agora está fazendo 27 graus, alerta de tempestade, tem um alerta de tempestade, né? Vamos ver a previsão completa de hoje, vamos ver, previsão completa, Cuiabá, né? 27 graus agora nesse momento, a máxima vai ser de 37 graus e a mínima de 26 graus, parcialmente ensolarado, o céu está predominantemente ensolarado, a máxima será de 37 graus, sensação térmica de 28%, vento 9 km por hora, umidade em 72%, tá? Então, um grande abraço aí. Então, hoje a máxima vai ser de 37 graus, portanto, vai ser um dia caloroso, né? Cuiabá, um abraço pessoal de Porto Estrela, um abraço para o povo de Barão de Melgaço, de Poconé, Cáceres, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Rosário Oeste, Água Fria, Marzagão, Planalto da Serra, Campo Verde, Jaciara, Rondonópolis, Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães, Primavera do Leste, Novo São Joaquim, Vila Paredão, Estrela do Leste, Guia, já falei Água Fria, Marzagão, Planalto da Serra, já falei. Pessoal de Sorriso, de Sinop, de Cáceres, de Tangará da Serra, de Jangada, né? Um abraço para todos vocês, meus queridos, minhas queridas, tá? Pessoal de Rio Branco, Mirassol do Oeste, Jauru, Pontes e Lacerda, pessoal de São Matias, de Ascensão de La Fronteira, pessoal de Nova Ubiratã, de Nobres, eu já falei Tangará, né? Já falei, sim. Pessoal de, eu já falei Vila Paredão, Barra do Garças, já falei Barra do Bugres também, né? Rosário Oeste. Ok. Um abraço para todos vocês, tá? Pessoal de Onça Preta, Nova Chavantina, pessoal de Ribeirãozinho, Araguainha, Estrela do Leste e pessoal de Itaiamã, povo de Rondonópolis. Oh, que cidade linda e que povo lindo é Rondonópolis, o povo rondonopolitano. Amei Rondonópolis. Eu fui namorado lá de uma menina que morava em Rondonópolis há muitos anos atrás. O nome dela era Miriam Raquel, né? Naquela época eu amava a Miriam Raquel, e era uma pessoa muito doce, né? Muito traidora também, porque me botou chifre, mas tudo bem, faz parte do crescimento, né, do ser humano. Pessoal de Poconé, né, já falei de Jataiamã, Porto Jofre, Itiquira, Araguainha, Ribeirãozinho, já falei. Pessoal de Mineiros fica em Goiás, né? Atravessando a fronteira, Mato Grosso, aí Mineiro já Goiás, né? Porto Jofre, já falei. Quem que é? Sonora. Sonora, cara, Sonora. Que linda. Eu passei por Sonora já, né? Quando fiz a viagem de ônibus, né? Paranatinga, o pessoal de Santa Joana d'Arc. Tem muitos lugares aqui ao redor de Cuiabá, muitos lugares interessantes. E
Sorriso, Sinop, Vera, cidade linda, Vera, cara. Vera é uma cidade muito bonita. A cidade de Sapezal é muito bonita também. Sinop é linda, é a capital do Nortão, é Sinop, tá? Sorriso também é uma cidade muito bonita. Então vocês estão de parabéns, tá? Porque vocês... Tem várias outras cidades em Mato Grosso que são muito lindas. Você vai na cidade e fala, meu Deus, que cidade bonita, né? Tô com vontade de morar aqui. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa para morar aqui, né? Toda vez que você vai, você pensa assim. É isso aí, né? Mato Grosso é lindo, gente. Mato Grosso é lindo, tá? E tem muitas cachoeiras, muitas prainhas, né? Praias de rio, tá? O pessoal de fora pensa é praia de mar. Não, é praia de rio. São aquelas praias lindas. E aí tem cachoeiras. Cada cachoeira é uma cachoeira mais linda do que a outra. Mato Grosso, cara, é a terra da cachoeira. É uma cachoeira mais linda do que a outra, é Mato Grosso. Você precisa vir conhecer Mato Grosso. Você que mora no Brasil e não conhece Mato Grosso ainda, venha conhecer todo o circuito turístico de Mato Grosso. Você já conhece Chapada dos Guimarães? Os paredões de Chapada dos Guimarães? E as cachoeiras que tem em Chapada dos Guimarães? Não conhece? Então você tem que vir para conhecer. Você precisa vir para conhecer. São lindas demais. São assim, um panorama, quando você vê assim, fala, meu Deus, que planeta que eu estou, que planeta lindo é esse. Então vem aqui para Mato Grosso, conhecer Mato Grosso. A Secretaria de Turismo aqui não é muito forte, não, é muito fraquinha. O secretário de Turismo, infelizmente, não sabe vender Mato Grosso para outros estados do Brasil, nem vender Mato Grosso para o exterior, né? Tem o Pantanal. O Pantanal é a coisa mais linda do planeta, né? E se as pessoas do mundo viessem conhecer o Pantanal e também do próprio Brasil, tem muito brasileiro que vai para o exterior e não vem para o Pantanal para conhecer o Pantanal, por exemplo. Não vem para conhecer Mato Grosso. Não conhece Mato Grosso. E vai, eu vou para Paris, eu vou para... Não. Você não vai comparar a história de Paris. Paris faz parte da história da humanidade, né? Lá aconteceu a Revolução Francesa, tal, né? Mas Nova York é a capital do mundo, tipo, né? Mas tem lugares lindos, turismo de natureza, né? O turismo da natureza. Você quer conhecer a natureza mesmo, bonita como ela é, maravilhosa, o paraíso, uma aparência do paraíso, né? Vem para Mato Grosso. Tem muita coisa bonita aqui em Mato Grosso, tá bom, gente? Vamos às notícias de hoje, tá? Notícias do dia agora. Orivaldo, você fica aí conversando, e você esquece das notícias do dia, né? Não esqueço não. Eu só estou dando um tempo assim para você refletir mais sobre a vida, né? É maravilhosa a vida, né, gente? O que está acontecendo aqui, meu querido, minha querida? Tá aqui. Notícias do dia. Eu só quero notícias do dia, tá bom? Notícias de hoje. Por favor, abre para mim, queridos. Computador. Eu quero notícias do dia. Belezinha. Vamos lá. Hoje, tá aí. Agora chegou para nós notícias do dia. Consegui abrir. Dia 16 de outubro, tá? 16 de outubro, datas comemorativas de hoje. Dia da Ciência e Tecnologia. Dia do anestesiologista. Anestesiologista, é isso mesmo. É dia do chefe. Você tem um chefe? Eu não tenho, graças a Deus. Meu chefe é só Jesus Cristo mesmo. Mas chefe, eu já tive chefe, eu já trabalhei CLT. Meu Deus. Eu tive cada chefe, rapaz, que eu quero esquecer que existe, tá? Então tem o dia do chefe. Eu tive um chefe bom também, mas o resto foi tudo gente carrasca, tá? Dia do chefe. Dia do engenheiro de alimentos. Tá aí uma profissão legal para os jovens de hoje, hein? Fazer engenharia de alimentos. Tá aí uma profissão que dá lucro e é legal, tá? Esse trabalho aí, engenharia de alimentos, muito legal. Dia Mundial da Alimentação, é dia da alimentação.
Dia Mundial da Coluna Vertebral. Opa, falando em coluna, vamos sentar com uma postura correta. Aí, isso. Mundial da Alimentação. Dia Mundial do Pão. Aí eu estava falando de comida, de pão, né? A meditação matinal hoje foi sobre o pão, foi sobre comida. Por isso que ele falou sobre o dia do pão, né? Da comida. O Rodrigo Silva. Então, meu querido, temperatura e indicadores financeiros. Isso lá em Manaus, tá? Em Manaus vai ser a mínima de 24, a máxima de 31. Manaus, povo de Manaus que assiste o programa, dá um alô aí, faz um comentário. Falar nisso, pessoal, eu queria conversar muito sobre vocês, sobre essa questão de comentário. Comenta, eu preciso de comentários. E outra coisa que eu preciso de muito likes. É a linguagem do YouTube, tá? O likes. Eu preciso de likes. Você assiste e você não dá like, é como se você estivesse só me usando, né? Como se usa um copinho descartável. Então, não faz isso, tá? Dá um like. Antes de você começar a assistir o vídeo, já dá um like de cara. Eu preciso do like, tá? Eu preciso do joinha seu. Por favor, isso me ajudar aqui no YouTube, tá bom? Aí os youtubers sempre pedem, né? Aí sempre aparece também, dê likes, subscreva-se no canal. Se não está inscrito no canal, subscreva-se, inscreva-se, tá? Inscreva-se no canal, comenta, compartilhe o canal com outras pessoas. Eu preciso de muito mais pessoas assistindo, tá? Você pode me ajudar nisso. Se você quiser, você pode me ajudar nisso, tá bom? Então, por favor, ajuda. O que te custa fazer isso? Não te custa nada, meu amigo. Então você está me ajudando e você está fazendo uma parte do cristão, né? De ajudar mesmo, tá ok? Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Por favor, eu preciso de você, tá bom? E se você puder me ajudar aqui, financeiramente falando, mande nesse QR Code. Não te custa nada, R$2, R$1, R$5. O que custa para você? Então, por favor, eu preciso de você, tá? Eu estou prestando esse serviço para você. Então, gostaria que você me ajudasse, tá? Que você colaborasse comigo, que você me pagasse por esse serviço. Vamos falar abertamente? Me pagasse por esse serviço, tá bom? Isso aqui é um serviço, uma prestação de serviço, certo? Muito obrigado. O dólar comercial está em baixa de 0,13%. Um dólar está custando R$5,46. O euro está em alta. O euro é mais poderoso que o dólar atualmente. O euro está em alta de 0,2%. Um euro está custando R$6,36. É melhor comprar dólar ou é melhor comprar euro, né? Depende para onde você vai, para onde você quer ir, né? E quanta grana que você quer ter. Eu acho que é melhor comprar nesse momento o euro, tá? Que está R$6,36. O dólar também. Se você puder comprar os dois, compre, meu amigo. Compre, meu amigo. É um dinheiro que você vai ter sempre, né? Ibovespa em alta de 0,65%. A pontuação do Ibovespa está em 142.603 pontos. Bitcoin está em baixa de 2,1%. Um Bitcoin está custando R$ 606.866,83. IPCA em alta de 0,48% desde setembro de 2025. E a taxa Selic se mantém em 15% desde setembro de 2025. Tá? O Banco Central lá estipulou que essa taxa vai segurar a deflação e inflação também. Tá? Taxa Selic de 15%. E a grama do ouro, tio? A grama do ouro hoje está em alta. Quem tem ouro está bem, né? A grama do ouro está custando R$ 741,54. Uma grama de ouro, cara. R$ 741,54. Ajude na chave Pix o site Fishing News, ou seja, Pescando Notícias, tá? Fishing News, do Roberto Vieira Filho. Você pode ajudar na chave Pix 41, é o DDD, é um número de celular, tá? Aí o DDD 41 99646 0100. Eu vou repetir, DDD 41 99646 0100. Vamos às notícias nacionais de hoje. Notícias nacionais. Deu um pulo aqui no computador, meu tio. Não era necessário esse pulo. Computer. Aí, ó. Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, suspende o pagamento de bônus a servidores que atuam
na redução da fila de pedidos de aposentadoria, pensão e outros benefícios previdenciários. A interrupção neste bônus por resultados ocorre por falta de verba. Falta de verba, o Brasil. Tá. Finge que eu acreditei nisso aí. Isso é mentira, gente. O dinheiro está sendo desviado para outra coisa. Tá? E nesse governo atual que nós estamos, né, do Lula e seus ladrões, que é um partido político, que é um partido de criminosos, tá? É verdadeira... PCC está no poder no Brasil. E o Lula... PCC é Partido Comunista Chinês, tá? E o Lula serve a esse Partido Comunista Chinês e eles ganham muito dinheiro em cima do Brasil. Enquanto não vieram o poder de cima, lá dos Estados Unidos, libertar o Brasil da influência chinesa no Brasil, depois que o Brasil entrou para o BRICS, o Brasil é subserviente ao PCC, Partido Comunista Chinês. E também ao PCC, crime organizado. Tá? Enquanto não vier um poder de fora para libertar o Brasil desses canalhas, o Brasil vai estar subserviente com esses canalinhas que estão governando aqui, que na verdade são agentes, né? E são pessoas pagas pelo PCC, tá? O Partido Comunista Chinês. A verdade é essa. Você quer acreditar ou não, mas a verdade é essa. Quem que paga o salário que favorece Lula, para Lula estar no BRICS? Xi Jinping, gente. Não sejamos otários, né? Quem que paga Alexandre de Moraes, esse povo aí, para sempre estar fazendo coisas em favor da esquerda mundial, da esquerda. Xi Jinping, a China. Então é dinheiro que vem de fora. E tem um outro cara por trás disso também, um tal de Jorge Soros. Pesquisa no Google quem que é o Jorge Soros, que é a esquerda mundial, a esquerda norte-americana, né, que ele usava o Zaid, né, para ganhar muito dinheiro em cima. Jorge Soros, esse cara é um criminoso internacional, tá? É graças a esse homem que muita gente já morreu no mundo todo, que ele favorece o aborto, ele favorece tudo que é do mal, é o tal do Jorge Soros. Então pesquisa quem que é esse milionário Jorge Soros, que patrocina coisas de esquerda, tá, no mundo todo. Empresas, partidos políticos, tal. A América Latina todinha tá na mão desse cara aí, do Xi Jinping, esse povo de esquerda, que é um povo nojento, diabólico, do mal, do vermelho mesmo. Por isso que a cor deles é vermelha, sangue, tá? A cor do PT é vermelha. A cor do dragão, segundo o Apocalipse lá, vai lá no Apocalipse, a cor do dragão, que é Satanás, que é Lúcifer, também é vermelha. A cor do dragão é vermelha. E a cor da besta escarlata é vermelha também. A besta que surge da multidão, né? Que surge do mar também, a cor dela é vermelha. Inclusive os bispos, arcebispos, né? Cardeais usam o vermelho, tá? Que é a cor de Satanás. Se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora, já ficou sabendo agora, tá bom? Então vamos continuar, que falta de verba. Então pessoal do INSS, vocês não estão recebendo aqueles, né? Porque falta verba, isso é uma mentira, né? E foi comunicada nesta semana por meio do ofício enviado pelo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, ao Ministério da Previdência Social. Aonde que está sendo encaminhada toda a verba de arrecadação de impostos do Brasil, né? Para o bolso desses canalhas que estão no poder atualmente, desse partido político famigerado, demoníaco, né? Que é o PT. Tá? Não gosto de gente do PT, não gosto do PT, porque eu sei que não é partido político, tá? É uma junção de gente criminosa, de bandidos, que só pega e quer tirar tudo que puder tirar do Brasil, eles vão tirar. Tudo que eles puderem tirar do Brasil e do brasileiro, eles vão tirar. A educação, o discernimento, a capacidade do brasileiro se dignificar como brasileiro, tudo eles vão tirar, tá? Que é um partido mesmo de comunista, socialista, diabólico, tá? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, pauta convocação de irmão de Lula, o tal do Frei Chico, tá? E queda de sigilo de Carlos Lupe. Quem que é Carlos Lupe, pessoal? Ex-ministro da Previdência Social. Bom, comissão de inquérito também deve analisar pedido de prisão preventiva de Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindinap, o mesmo sindicato lá, esse Milton Batista de Souza Filho, né? Irmão do Lula é o Frei Chico, o tal do Frei Chico. Correios negociam empréstimo de 20 bilhões.
20 bilhões para... Olha só, Correio na época do presidente anterior estava dando lucro, né? Estava com superávit. A administração competente do Correio estava dando certo, o Correio estava se reabilitando financeiramente e tudo mais. Então. Agora, no governo desses que estão no poder agora, o Correio está uma dívida de 20 bilhões, tá? Aí vai ter que fazer, mais de 20 bilhões, aí vai ter que fazer um empréstimo de 20 bilhões para equilibrar contas, os Correios. Reestruturação prevê programa de demissões voluntárias, a PDV, corte de despesas e lançamento de produtos. Cara, você vê, para eles sanarem a crise que eles enfiaram no Correio, né? Que eles botaram no Correio, eles querem mandar pessoas embora lá, demissão voluntária. A incompetência de quem gere o Correio atualmente é fantástica. Incompetência administrativa. Por que no governo anterior, que tinha outros administradores, estava dando certo? Que tinha competência administrativa, o Correio estava se fortalecendo e tal, estava com superávit e tudo mais, estava se reerguendo. E foi em época de pandemia, inclusive, hein? E agora, né, o Correio acumulou dívidas. Quer dizer, gente, vamos prestar atenção mais nas coisas, né? Quem está metendo a mão no Correio e tirando dinheiro do dinheiro do Correio? Quem que está realmente fazendo o Correio se tornar esse peso para o Estado, né, para o povo brasileiro? Quem? Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê política nacional de enfrentamento à violência no ambiente escolar. Por sugestão do relator, deputado Nicolas Ferreira, foi aprovada uma versão da Comissão de Educação para o projeto de lei 1725/23 do deputado Capitão Aldin, autor da versão original. Então o Nicolas Ferreira está aí como deputado, né, como relator dessa campanha aí de justiça, né, contra a exploração infantil, né, enfrentamento à violência no ambiente escolar, exploração das crianças, né, e também violência, né, violência sexual, abuso e tudo mais, toda a violência que a criança sofre. Isso é muito importante, a gente investigar isso a fundo, né, e descobrir quem que são os responsáveis, botar esses caras na cadeia, né? Prisão perpétua para abusador de criança e para quem comete violência contra a criança. Prisão perpétua para esses aí. Justiça Federal homologa acordo firmado entre o governo do Paraná, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a ICMBio, e o Ministério Público Federal, MPF, que reconhece a validade da licença ambiental concedida pelo Instituto Água e Terra, IAT, para a construção da ponte de Guaratuba. Guaratuba fica em São Paulo. O entendimento mediado pelo Sistema de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região põe fim a disputas técnicas e jurídicas, inclusive com ambientalistas ali, tá? Põe fim a disputas técnicas e jurídicas e assegura a continuidade de uma das obras mais esperadas e mais importantes ali do litoral, não é de São Paulo, é do Paraná, do litoral paranaense, né? Então, Guaratuba não é São Paulo, é Paraná, tá, Orivão? Sim, é isso aí. É a ponte de Guaratuba, tá? Polícia Federal apreende cocaína enviada pelos Correios com destino ao interior do Rio Grande do Norte. A ação contou com o apoio da Área de Segurança dos Correios, da Tributação Estadual e do cão detector de drogas Canine Ice. O Ice foi lá, cheirou e viu que na caixinha que estava sendo enviada pelo correio havia drogas. O Canine, né? O K9 Ice. O cão descobriu. É o cachorro, né? Que é um dos maiores policiais que temos aí. Polícia Federal deflagra a operação da fronteira com a Argentina contra o descaminho de vinhos e crustáceos.
As investigações tiveram início em fevereiro de 2024, após a apreensão de aproximadamente 2.000 quilos de camarões e diversas garrafas de vinho argentino transportados irregularmente em um caminhão. Deixa eu falar um pouquinho sobre camarão aqui, gente. Todo mundo sabe que o camarão é a barata do mar, né? Eu não como camarão, tá? Quem come eu respeito, não come o que você quiser, né? Tem gente que come até rato, né? Beleza. Come porco, rato. É o seu gosto, né? Mas camarão é barata do mar, gente. Por isso que tem gente que come camarão e fica doente e não sabe por quê. Porque comeu camarão, cara. Pega um câncer, pega uma doença nociva. Por que tá doente? Porque comeu camarão, né? Não é comida, né? Você quer saber o que é comida, o que é bebida? Vai lá na Bíblia que Deus fala pra gente o que é comida. Quais os animais que nós podemos comer e quais os animais que nós não podemos comer. É no livro de Levítico, no capítulo 11, tá? Vai lá no livro de Levítico, no capítulo 11, e parece que repete em Deuteronômio 15, não sei, mais ou menos saiu Deuteronômio 19, alguma coisa assim. Mas vai lá em Levítico, capítulo 11, que você vai saber quais os animais que se deve comer, tanto os animais que voam, os animais que vivem na terra e também os animais marinhos e subaquáticos, né? Você vai descobrir quais animais que se deve comer e quais animais que não se deve comer para se ter uma boa saúde, tá bom? Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo prende matemático. Quem que era matemático? Ele fazia parte daquela quadrilha que baleou, que matou o ex-delegado, tá? Lá em Praia Grande. Polícia Civil de São Paulo apreende matemático, homem suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes. Morte do ex-delegado completou um mês. E uma das principais hipóteses é de que o crime esteja ligado a uma licitação de 24 milhões realizada em setembro pela Prefeitura de Praia Grande, né? E aí vai se descobrir o verdadeiro mandante de tudo isso aí, tá? Desse crime horroroso. O caminhão guincho com 536 evasões de pedágio. Cara, o cara tinha 536 evasões de pedágio. Ele foi apreendido, esse caminhão, pela Polícia Militar Rodoviária. A apreensão aconteceu na rodovia Mário Covas, lá em São Paulo, na SP 021, na rodovia Mário Covas. No quilômetro 50, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Veículo só foi descoberto por trafegar acima do limite de velocidade permitido na via. Oh, Deus. Pegaram o bichão, hein? Pegaram o bichão do caminhão. Pegaram o bichão do caminhão. Vamos aqui, de novo, deu um pulo aqui, tá, gente? Então tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Deu pulo. Oh, Deus. Não é fácil, né? Também não é difícil, também não é fácil. Isso. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, sinaliza a Petrobras que licença de margem equatorial terá seguimento. Técnicos da Petrobras esclarecem pontos em aberto levantados pelo IBAMA no último parecer. Estatais acumulam perdas de quase 9 bilhões, diz Banco Central. Ixi, cara, até o Banco Central ali, nesse governo, está dando só prejuízo, né? As estatais também, só prejuízo. Perdas de 9 bilhões. Incrível. E no governo anterior, cara, não estava dando prejuízo às estatais. Só estava dando superávit. Então qual é o problema desse governo agora? Não tem pandemia, não tem nada. Qual é o problema? Incompetência administrativa. Então, pelo amor de Deus, que acabe esse governo. Porque o governo anterior, as estatais estavam dando lucro. Né? O Brasil estava indo bem financeiramente, estava avançando no governo anterior. E nesse governo,
Diz que as estatais, perda de 9 bilhões. O que há com esse governo então, velho? Um governo de incompetentes, dessa quadrilha criminosa que está no poder. Então, pelo amor de Deus, não votem mais na esquerda no Brasil. Ô, brasileiro, consciência, velho. Consciência, inteligência, para de ser burro. Para de ser burro, burrinho, jeguinho, né? E votar na esquerda. O povo da esquerda é incompetente, gente. Está aí a demonstração. O que vocês querem mais? Abra os olhos, velho. Abra os olhos, zoiudos. Abra os olhos, zoiudo. Então vai aqui, ó. 9 bilhões, diz Banco Central. O valor representa mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior. Aí, subvenções do governo para manter empresas públicas somaram 27 bilhões em 2024. Quer dizer, eles estão afundando o Brasil. O governo que está no poder atualmente está levando o Brasil para baixo. Abaixo do fundo do poço. Vocês não veem isso? Será que vocês não conseguem enxergar isso? Eleitores do PT, vocês que votam em Lula, vocês mergulharam o Brasil numa crise. Como é que pode estatais agora, mais de 9 bilhões de dívidas às estatais? Ah, pelo amor de Deus, sendo que no governo anterior estava dando lucro, estava sendo bom para o Brasil. Então compara um governo com outro e escolha certo, camaradas. Bando de boca de burro que vota na esquerda. Para mim, quem vota na esquerda é boca de burro. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Já falei, né? Ah, teve o sorteio aqui ontem. Aliás, vai ter o sorteio hoje, quinta-feira. O sorteio de terça-feira acumulou, né? E hoje vai ter o sorteio da Mega Sena. São 6 números, 6 dezenas, né? A Mega Sena 2.928. Pode pagar prêmio acumulado de 40 milhões. Na verdade, são 44 milhões. 40 milhões. Imagina 40 milhões, meu querido, na sua conta bancária. Você já parou para imaginar isso? Se de repente caísse 40 milhões na sua conta bancária. Como você estaria, né? Milionário. Aí você pagaria todas as suas contas, todas as suas dívidas, todas as suas dívidas, né? Sobraria muito dinheiro para você comprar casa lá em Vancouver, no Canadá, comprar casa aqui em Cuiabá, Mato Grosso, comprar carros, né? Ainda tem muito dinheiro acumulado no banco, aí você só faria o dinheiro trabalhar para você na poupança, sei lá, no que você quisesse aplicar no banco. Gente, você viveria tranquilo pro restante da sua vida, o seu filho também viveria tranquilo pro restante da vida dele, sua filha, né, o seu filho, e também o seu neto, né, os seus netos, né, também viveriam tranquilos pro restante da vida deles, né, 40 milhões na sua conta bancária, meu Deus, dinheiro, não, então vale a pena, né, 40 milhões, hoje é o sorteio, tá bom? Hoje à tarde, às 18 horas, né, em Brasília, se não me engano. Ciência e tecnologia, vamos lá. Primeiro barco movido a 100% a hidrogênio verde no Brasil será apresentado na COP30. Primeiro barco movido a 100% a hidrogênio. A água, né? A hidrogênio verde. A Itaipu levará a COP30 em Belém, no Pará, o primeiro barco brasileiro movido inteiramente a hidrogênio verde. A embarcação, desenvolvida pela Itaipu Parquetec, a Itaipu Parquetec, em parceria com instituições federais e municipais, é considerado um avanço significativo na busca por transporte sustentável. Astrônomos se deparam com um objeto raro e misterioso no espaço, com centenas de milhares de anos-luz de diâmetro. Estruturas podem atingir de 10 a 20 vezes o tamanho da Via Láctea. Ui! Pai. Meu Deus, que estrutura é essa, né? Que será isso? Será a Nova Jerusalém, a Terra? Será que o céu? Que será isso, né? Instagram implementa
medida drástica para limitar acesso de adolescentes. Meta diz que mudanças são resposta a pais que pediram mais controle nas experiências de seus filhos. Vou repetir, o Instagram implementa medida drástica para limitar acesso de adolescentes. Aí a Meta respondeu o seguinte, a Meta disse que mudanças são resposta a pais que pediram mais controle nas experiências de seus filhos. Então tá, você deixa o celular na mão do seu filho adolescente, ou pré-adolescente, ou criança até, e ele vai navegando, ele vai para esses sites, né, que tem pedófilos, que tem pornografia infantil, que tem violência, que tem coisa assim, e isso acaba com a mente do seu filho, com a sua criança. O certo, meu querido pai, minha querida mãe, o certo era não dar celular para seu filho. Celular só quando ele completar a maioridade, entendeu? Não é você dar celular, é você, filho, você vai trabalhar para comprar o seu celular quando você chegar à maioridade, se tiver com, você vai comprar. O pai não deveria dar celular para seu filho, nem a mãe, tá? Não deveria. Eu não dei para minha filha, eu só dei depois que minha filha já era de maior. Aí eu dei um celular para ela. Pergunta para ela, dona Melissa Marcasso, mora lá em Vacur. Pergunta para ela, eu só dei quando minha filha era de maior, aí eu que dei um celular para ela. Tá bom? Então vamos lá. Já falei, né? Já falei. Agora a ciência e tecnologia. Outra, fósseis de mãos mudam hipóteses de cientistas sobre nossos ancestrais. Humanos que viveram entre 1 milhão e 300 mil anos atrás, não considera essas datas, tá? Não teve humano que viveu há 1 milhão e 300 mil anos atrás. Não existe isso, não existe. E 2 milhões e 600 milhões de anos atrás, isso é mentira. De anos atrás poderiam ser, usar ferramentas. Isso é conversa fiada para boi dormir, tá? A ciência está completamente errada nesses números de milhões de anos atrás. Não existe isso aí. Esportes. Campeonato Brasileiro, Série A, 28ª rodada. Palmeiras venceu o Bragantino. Cara, que lavada, né? Palmeiras bateu no Bragantino de 5-1. 5-1, meu brother. 5-1 no Bragantino. Só 5-1. O Botafogo, lá no estádio dele, do Botafogo, perdeu pro Flamengo. O Flamengo bateu o Botafogo por 3-0. 3-0. O Mirassol venceu o Internacional. Cara, o Internacional está numa crise horripilante. Perdeu para o Mirassol 3-1. Mirassol, que veio da segunda divisão, está arrebentando esses times todos aí da primeira divisão, tá? Inclusive esses times tradicionais como o Internacional, por exemplo, né? 3-1 pro Mirassol contra o Internacional. E aí o Sport ficou no 1-1 com o Ceará. O Atlético Mineiro ficou no 1-1 com o Cruzeiro, deu empate, né? Nesse clássico aí. Fortaleza perdeu para o Vasco. O Vascão foi lá e deu 2-0 no Fortaleza, na casa do Fortaleza. 2-0 para o Vascão. E o Santos hoje acabou com o Corinthians. O corintiano aqui da feira, né? Tem um menino que é corintiano, aí ele coloca a camisa do Corinthians, como o Corinthians vai jogar. Aí no outro dia ele aparece com a camisa do Flamengo, ele fala que é flamenguista. Aí no outro dia ele aparece com a camisa do Cruzeiro, fala que ele torce pro Cruzeiro. Ele vive mudando de time. Mas ele sempre volta com a camisa do Corinthians. Ontem eu conversei com ele, você tá voltando com a camisa do Corinthians, então você é sofredor, né? Que o Corinthians vai jogar com o Santos hoje, e o Santos vai meter-lhe pau no Corinthians. Ah, não. Tô falando, e o Santos bateu o Corinthians de 3-1. Corinthians, ai Corinthians! Tá feio o Corinthians, tá muito feio. Fábio Carilli é apresentado no Goiás e nega estigma de retranqueiro. Todo mundo fala que Fábio Carilli é retranqueiro, né? Então ele negou ontem. O técnico assume time com a missão de conquistar o acesso para a Série A. Então, Goiás, né, que vai jogar contra o Cuiabá. A missão do Carilli aí é fazer com que o time volte novamente para a Série A. E diz que é preciso respeitar as características do elenco. Tá certo, Carilli. Se você diz, então tá dito, né? Dito.
Milwaukee Bucks, esse é no basquete, tá? Milwaukee Bucks contrata mais um irmão Antetokounmpo e gera fato inédito na NBA. Alex assina contrato de 2 vias e a equipe se torna a primeira a ter 3 irmãos elegíveis para jogos na Liga Americana de Basquete. Então, com 3 irmãos vão jogar no mesmo time, é o Milwaukee Bucks. Hugo Calderano brilha mais uma vez e conquista 6º título pan-americano nos Estados Unidos. Ele conquistou o 6º título pan-americano nos Estados Unidos, Hugo Calderano. O mesa-tenista brasileiro, que já havia sido campeão nas duplas mistas, vence o americano Kanaki Ja e garante 5º troféu consecutivo do torneio continental. O americano, né? Kanaki Ja deve ser um cara que veio lá do Havaí, né? Para ter esse nome, Kanaki Ja. E garante 5º troféu consecutivo do torneio continental. Então o Calderano tá indo para as cabeças. Notícias internacionais. Notícias internacionais. O que há com você, Urival? Você tá lento hoje? Não é, cara, é que tem dia que a gente tá meio para baixão, né? OTAN quer reforçar resposta à presença de drones russos. A aliança quer testar sistemas integrados capazes de detectar, rastrear e neutralizar melhor as ameaças aéreas, acrescentou Mark Rutte, secretário-geral da entidade. Reino Unido impõe 90 novas sanções à Rússia e mira empresas da China e Índia. Novas penalidades atingem o coração do financiamento da guerra de Putin. Segundo o governo britânico, mirando diretamente a Rosneft e a Lukoil, 2 das maiores empresas de energia do mundo. Estão entrando aí com dissola contra a Rússia, o Reino Unido, tá? Dissola contra a Rússia. Cidade espanhola proíbe a adoção de gatos pretos no Halloween para evitar rituais e maus tratos. A prefeitura não podia virar o rosto diante de um tema tão sombrio, explicou o vereador de bem-estar animal de Terraça, Noel Duque. Rapaz, a Espanha está indo para uma via ridícula, né? Tá vendo? Governo de esquerda lá. Eles estão indo para coisas ridículas, né? E aí vem essa coisa, vamos adotar os gatinhos pretos por causa do Halloween. Ai, Deus, eu mereço ouvir uma droga dessa. Benjamin Netanyahu testemunha em caso de corrupção em meio a protestos em Israel. Primeiro-ministro enfrenta processos desde que foi indiciado em 2019 e nega acusações. Vai ter que sofrer, né? Estados Unidos da América pedem que Hamas pare de atirar contra civis palestinos em Gaza. Então o Hamas está atirando em civis palestinos. Pessoas da própria Palestina, ali, da própria Gaza, estão sendo vítimas desses soldados do Hamas. Chefe do Comando Central americano falou que atual momento é oportunidade histórica para a paz. Então, se o Hamas continuar atacando o palestino lá dentro de Gaza, os americanos vão tomar uma providência. O exército americano vai tomar uma providência. Vai atrás desse povo do Hamas. Sabe por que Israel ainda não destruiu o Hamas? Porque não entrou o exército americano na jogada ainda. Na hora que entra soldados norte-americanos bem treinados na jogada para pegar o Hamas, vai pegar todos do Hamas. Todos. Os que estão ali naquela faixa de Gaza e também os que estão em outros países, né? Que estão lá na Líbia, que estão em outros países inimigos de Israel, refugiados. Inclusive aqui no Brasil, tá? Tem gente do Hamas aqui, escondido aqui. Quando o exército americano, quando a CIA, né, entrar na parada para pegar todo o componente do Hamas, esses caras todos vão dançar. Vão acabar morrendo. Essa é a verdade, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Líder da Síria pedirá que Rússia entregue Bashar al-Assad para julgamento, diz fonte. Ahmed al-Shahar,
encontra Vladimir Putin em Moscou nesta quarta-feira, dia 15. Esse líder da Síria vai até Putin para... Ele quer a cabeça de Bashar al-Assad, tá? Para julgamento. Então, é mais do que merecido, né? Eu acho. O que você acha? Eu acho. Então aqui... confrontos entre Paquistão e Afeganistão deixam mais de 12 mortos. Conflitos na fronteira também mataram dezenas de pessoas no último final de semana. Ônibus pega fogo no estado de Rajastão, no oeste da Índia, e deixa pelo menos 20 mortos. O veículo levava 57 passageiros e 15 sofreram queimaduras gravíssimas, tá? Queimaduras graves. Incêndio atinge navio petroleiro e deixa pelo menos 10 mortos na Indonésia. Embarcação não transportava petróleo no momento do acidente e 18 pessoas ficaram feridas. Não transportava petróleo, tá? E no momento do acidente, essa embarcação. Mas 18 pessoas ficaram feridas com esse incêndio aí nesse petroleiro. Ex-primeiro-ministro do Quênia morre aos 80 anos após parada cardíaca. Raila Odinga esteve por décadas no centro da política queniana como ativista pela democracia, tendo ajudado a concretizar duas das reformas mais importantes do Quênia, lá do Quênia. Estados Unidos da América sobem o tom e prometem impor custos à Rússia caso o conflito na Ucrânia não termine. A declaração foi feita pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, durante reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia, realizada na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em Bruxelas, na Bélgica, e reforça a posição do governo de Donald Trump de pressionar o Kremlin por meio de poder militar e diplomacia estratégica. Eu acho isso pura besteira, pura perda de tempo. Se quer resolver, vai logo para a guerra e acaba logo com a Rússia de uma vez. Com o poderio de Putin na Rússia de uma vez, tá? Porque enquanto Putin estiver lá e aqueles generais estiverem lá, a Rússia vai ser uma dor de cabeça para o mundo inteiro, tá? Estados Unidos da América impõe tarifa de 100% a 150% sobre produtos marítimos e logísticos da China, de acordo com o documento que será publicado no Federal Register. A ação busca reduzir a dependência de fontes chinesas e fortalecer a segunda economia do mundo, né? A segurança econômica e de cadeias de suprimentos do país. Então, isso que vai fortalecer a segurança econômica, né? Com essas novas imposições aí, né? E também vai fortalecer a segurança econômica e de cadeias de suprimentos no país. Disse lá o pessoal lá do Federal Register. Explosões são registradas em 2 pontes no litoral do Equador. Caso ocorre em meio ao aumento da violência no país. Um dia depois que um carro-bomba deixou uma pessoa morta em Guayaquil, a maior cidade lá da Colômbia, né? Do Equador. A maior cidade do Equador é Guayaquil. Venezuela ativa zonas de defesa na capital em meio a tensões com os Estados Unidos da América. Mobilização se soma às operações já existentes em todo o país, à medida que os Estados Unidos aumentam a presença militar na região. O Trump vai invadir a Venezuela, então já até destacou agentes da CIA, né? A CIA vai entrar em território venezuelano lá, e ninguém vai saber quem é, porque a CIA, com quem você sabe que é agente da CIA? Você não sabe, a pessoa está do seu lado, né? E você não sabe que ele é agente da CIA. Maduro, entregue-se, né? Maduro, entregue-se, ou então peça asilo político num país que vai te... Porque você vai ser pego, meu irmão, meu querido. Sai fora daí, Medi. Sai fora, desiste. Peça asilo político num país aí que nem o seu, né? E sai fora, porque a coisa vai feder pro seu lado. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, outro idiota aí, ó. O presidente da Colômbia disse nesta quarta-feira, dia 15,
que não participará da Cúpula das Américas. Ele também está envolvido com o narcotráfico, hein? Cúpula das Américas, que será realizada na República Dominicana em dezembro, depois que o país sede decidiu não convidar as ditaduras de Cuba. Então ele é pró-ditadura, esse tal de Gustavo Petro. Ele é pró-ditadura, tá? Então ele não vai participar porque os países lá que vão participar dessa Cúpula das Américas, eles não foram convidados por causa de ditaduras, né? Então Cuba não foi convidada, Nicarágua, outra ditadura, não foi convidada, Venezuela, né, do Maduro, não foi convidada, né, para o evento em Punta Cana, não foram convidados. Então ele também disse que não vai, porque ele só vai quando os ditadores também forem, porque ele também é narcotraficante e ditador, tá? Esse tal de Gustavo Petro, que é presidente da Colômbia. Terremoto de magnitude 5.6 atinge norte do Chile. O tremor ocorreu a uma profundidade de cerca de 32 quilômetros. Não há informações sobre danos ou feridos, mas que terremoto foi forte, foi forte. Que ai. Protestos da geração Z no Peru. Até agora chegou no Peru também a geração Z. Geram confronto com a polícia. Manifestações marcam primeiro grande ato contra o atual presidente interino desde a destituição de Dina Boluarte. Dina Boluarte. Senado do Uruguai aprova a ligação da eutanásia, ou legalização da eutanásia. O Uruguai, eles vão legalizar a eutanásia. Outra loucura, né, que os uruguaios já liberaram lá a maconha, a droga, todo mundo fuma droga à vontade no Uruguai, né? Qualquer tipo de droga. Agora eles vão liberar a eutanásia. Daqui a pouquinho eles vão liberar também, sei lá o que, né? O mundo está cada vez mais louco, né? Senado Uruguai aprova a legalização da eutanásia. A medida será enviada para o presidente Yamandu Orsi para a promulgação. Tomara que ele dê o veto, porque se ele der chancela, aí que o Uruguai vai para a cachimbrina mesmo de vez por todas, né? Vai lá para a terra dos pés juntos. Em breve o Uruguai vai estar completamente destruído. Já está, né? Vai ficar mais ainda, né? Eventos históricos. O que aconteceu no mundo no dia 16 de outubro de 1736. O cometa previsto pelo matemático inglês William Winston não atinge a Terra. Não atinge a Terra. Em 1780, o grande furacão de 1780 termina após seu sexto dia, matando entre 20 mil e 24 mil habitantes das pequenas Antilhas. Cuidado com o furacão. Mata. 1793, a Revolução Francesa. A rainha Maria Antonieta foi executada na guilhotina. Lembra aquela Maria Antonieta que disse assim: Madame, o povo lá fora está sem pão para comer. Aí ela respondeu: eles não têm pão para comer? Que comam brioches. Segundo dizem, foi ela que falou isso aí, Maria Antonieta. Bom, né? Está na história, né? 1846, William Thomas Green Morton, um dentista norte-americano, administra anestesia com éter durante uma operação cirúrgica. 1923, The Walt Disney Company é fundada nos Estados Unidos pelo Walt Disney, né? Walt Disney Company, né? Em 1936, inauguração oficial do aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, o primeiro aeroporto civil brasileiro. Em 1945, criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO. 1962, começa a crise dos mísseis cubanos. O presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, é informado de fotos tiradas em 14 de outubro por um U-2, mostrando mísseis U-2, tá? Um U-2 mostrando mísseis nucleares soviéticos em Cuba. A crise durará 13 dias a partir deste ponto, né? Foi a crise lá de Cuba, né? Na época era o Khrushchev, né? Nikita Khrushchev,
Ele queria invadir os Estados Unidos, mandar míssil para combater, destruir o sul dos Estados Unidos. Nikita Khrushchev, era muito doido aquele Nikita Khrushchev, né? Que era presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele achava que Cuba era dele. De fato era, né? Até hoje é. A China detona a sua primeira, dos russos, tá? Da esquerda. A China detona a sua primeira arma nuclear em 1964. Em 1968, Tommy Smith e John Carlos, vocalistas norte-americanos, são expulsos da equipe olímpica por participar da saudação olímpica Black Power, que é aquela saudação olímpica assim, ó, um punho cerrado, tá? A saudação Black Power, essa saudação. Aí eles foram expulsos da equipe olímpica por causa dessa saudação. O escritor Yasunari Kawabata torna-se o primeiro japonês a receber o prêmio Nobel de Literatura. Isso em 1968. Em 1973, Henry Kissinger, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, e Le Duc Tho, político vietnamita, recebe o Prêmio Nobel da Paz. Em 1978, o Papa João Paulo II torna-se o primeiro pontífice não italiano desde 1523. Em 1984, o bispo sul-africano Desmond Tutu é agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Em 1998, o ex-ditador chileno Augusto Pinochet é preso em Londres com um mandado de extradição por assassinato. Dançou Pinochet. E em 2017, terminamos aqui, o furacão Ofélia atinge o Reino Unido e a Irlanda, causando grandes estragos e corte de energia. Foi essa o Conectados News de hoje, né? Foi este o Conectados News de hoje. Espero que você tenha gostado das notícias de hoje, né? E que o Espírito Santo de Deus venha calar fundo no seu coração nesse dia. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.